Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Eu sou a professora Bianca Baptista e eu vim aqui hoje dar uma aula super interessante para vocês. Hoje a gente vai comentar sobre o sistema endócrino, parte do nosso corpo que a gente não conhece, mas hoje a gente vai conhecer tudo sobre ele. Bom, vocês devem saber que o nosso corpo é uma máquina e ele sempre precisa de ajustes, sempre idas no médico para a gente saber se está tudo bem. Então, hoje nós vamos saber um pouco mais sobre essa regulação do nosso corpo, que é o nosso sistema endócrino, certo? Então vamos lá. Existem 8 glândulas no nosso corpo. Vamos conhecer elas? A primeira, hipófise e hipotálamo. Ok? Segunda, tireoide. Terceira, timo. Quarta, pâncreas. Quinta, suprarrenais, certo? Sexta, ovário. E a sétima, testículo, certo? Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma. Bom, como eu já disse anteriormente, nós vamos falar de cada glândula separadamente. E agora nós vamos falar da glândula mestre, que é a hipotálamo e a hipófise. Essa glândula, ela se encontra no nosso cérebro, na nossa cabeça, certo? Ela é essa parte vermelha aqui do cérebro. Nesta bolinha é onde fica a hipófise e o hipotálamo nessa parte maior. Ela regula todas as outras, as glândulas do nosso corpo. Ela é muito importante. E uma lesão nessa glândula pode comprometer o funcionamento de todo o nosso corpo. Então é por isso que a gente deve ter muito cuidado com ela, certo? Ela também faz uma série de ajustes, como liberar o hormônio do nosso crescimento, quando a gente é criança, adolescente, adulto, a gente vai crescendo. Então, ela tem essa importância também de liberar esses hormônios para o nosso corpo. E ela também libera uma coisa chamada ocitocina, que a gente chama de hormônio do amor, certo? Essa ocitocina faz com que nós criamos relações com as pessoas. Agora, a gente vai para a nossa segunda glândula. Ela é muito importante para o nosso corpo também. E ela se encontra na nossa garganta, certo? Aqui está o desenho da nossa garganta. Mas a tireoide é essa parte em rosa, certo? Ela tem um funcionamento muito importante, como eu já disse, para o nosso corpo. Ela regula o nosso crescimento com a ajuda da hipófise e hipotálamo. Ela também controla a temperatura do nosso corpo. E também libera hormônios que controlam a nossa alimentação, fazendo que a nossa glicose chegue aos nossos pâncreas. Mas isso a gente também vai comentar mais tarde no assunto pâncreas. A nossa próxima glândula, a gente só encontra ela durante a infância. Ela se chama timo. A gente encontra ela entre os nossos pulmões, na parte de trás deles. Como eu já disse, é só durante a infância, é porque ela é responsável por liberar as células de defesa do nosso corpo enquanto o nosso crescimento está em desenvolvimento, certo? Hoje em dia, a partir dos 10 anos, ela não é possível de se encontrar da mesma maneira que ela se encontrava durante a infância. Agora, nós vamos conversar sobre outra glândula. Ela se chama pâncreas. Ela se encontra no nosso abdômen e ela também tem funções super importantes para o nosso corpo. Ela reserva a insulina nesta parte aqui e também ela reserva energia. Lembra que eu comentei com vocês que a tireoide, ela reserva já desde o início a nossa glicose? E é isso que ela faz. A tireoide já manda a glicose para o pâncreas para reservar lá. Por quê? Quando a gente fica muito tempo sem comer, para que a gente não passe mal, para que a gente não eventualmente tenha um desmaio, ela tem essa função de liberar a glicose para o nosso estômago, para que a gente não passe mal e também não desmaie. Outra coisa muito importante que ela pode fazer para nós é regular a nossa pressão sanguínea. Ela tem muita importância nisso também. Agora a gente vai conversar sobre as suprarrenais. Elas são encontradas em cima dos nossos rins e é essa parte amarela aqui, certo? Ela tem uma função muito importante para o nosso corpo, que é liberar adrenalina,
ajudar nos nossos níveis de humor e também nos nossos níveis de energia. Quedas de humor podem levar à depressão, que é um assunto que vocês vão estudar mais pra frente, né? Se aprofundar no assunto. E a energia. Lembrando que excesso de energia pode levar a um ataque cardíaco. Por isso, a adrenalina. A adrenalina, ela cuida do funcionamento do nosso coração, das batidas dele. E o excesso desse hormônio pode levar a um ataque cardíaco, né? Então, agora a gente vai falar dos cuidados da inflamação. Ela também tem esse poder de ajudar, quando a gente está doente, a cuidar das nossas inflamações para que elas não piorem. Bom, agora a gente vai conversar sobre a glândula ovário. Ela apenas pode se encontrar no corpo de uma mulher. Por quê? Porque é essa glândula que faz com que a mulher prepare o seu corpo para uma gravidez, que tenha a possibilidade de engravidar. Ela também libera algo chamado estrogênio, que faça o crescimento da mulher em cabelos, em outros etc. Agora a nossa última glândula se chama testículo. Ela é importante porque ela só se encontra nos homens. Por quê? Porque eles cuidam do sistema reprodutor masculino, assim como o ovário cuida do reprodutor feminino, certo? O testículo, ele tem uma função muito importante, que são liberar as mudanças também no corpo dos homens, que se chama testosterona, por isso essa mudança. E também na produção de espermatozoides, para gerar, junto com os ovários, um bebê. A gente conversou muito sobre cada glândula, certo? E vocês não concordam comigo que elas têm uma função muito importante para o nosso corpo, certo? A hipófise e a hipotálamo cuidam das outras glândulas. A tireoide cuida da nossa temperatura, ajuda na nossa glicose. Timo, só encontramos na infância. O nosso pâncreas reserva a nossa glicose para que a gente não passe mal. Suprarrenais cuida do nosso humor, cuida da nossa adrenalina. E ovários, sistema reprodutor feminino. Testículos, masculino. Então, isso tudo é muito importante para o nosso corpo. Cada uma delas merece atenção. Por quê? Se temos um problema em cada uma delas, temos que ir ao médico, conversar com o médico e perguntar o que nós podemos fazer agora para reconstruir todas essas glândulas, ok? Agora nós vamos para a nossa atividade para a gente entender um pouquinho mais sobre o sistema endócrino. Para essa atividade, nós vamos precisar de uma folha sulfite e um lápis. Na folha sulfite, vocês vão desenhar o corpo humano, a cabeça, o pescoço, os braços, o tronco e as pernas, para que a gente possa fazer essa atividade. Deixei para vocês um exemplo do desenho do corpo humano. Coloque o seu nome na parte superior e a atividade sistema endócrino. Agora eu vou instruir vocês para a segunda parte dessa atividade. Vamos fazer bolinhas deste estilo, apenas o círculo, ok? No determinado lugar que eu falar do corpo, ok? Vamos lá? Vamos fazer uma bolinha na nossa cabeça, nossa garganta, no nosso pulmão, duas bolinhas suprarrenais, nossos rins, uma bolinha, nosso pâncreas, embaixo dos rins. Duas bolinhas agora, importante lembrar, uma para o ovário, certo? E uma para o testículo, ok? Lembrando que ovário, sistema reprodutor feminino, testículo, sistema reprodutor masculino. Então vamos lá fazer a atividade? Juntos agora vamos fazer a leitura do nosso texto para a introdução da nossa atividade. Vamos lá? Número 1. Essa glândula é tão importante que seus hormônios controlam de uma só vez todas as demais. Número 2. Estão sobre os rins e produzem hormônios muito famosos e importantes, a adrenalina, que regula o funcionamento do coração, dos bronquíolos e dos vasos sanguíneos. Número 3. Localiza-se na parte frontal da garganta e é responsável pela produção de hormônios que controlam a conversão dos alimentos
em energia e também a temperatura do corpo. Número 4. Produz testosterona, hormônio que está ligado aos caracteres sexuais secundários masculinos. Número 5. Está localizado acima do abdômen e produz a insulina, um hormônio que transforma a glicose, açúcar, do sangue em glicogênio, mantendo reservado no fígado para que seja queimado quando os músculos estiverem em repouso. Número 6. Hormônio da célula de defesa durante a infância. Regula o crescimento e só se encontra durante a infância. Número 7. Produz estrogênio e progesterona, hormônios relacionados com os caracteres sexuais secundários. Agora, com a leitura do nosso texto, nós vamos realizar a nossa atividade. O que nós vamos fazer agora? Vocês viram que no começo de cada frase se encontra um número, certo? E nós vamos resolver isso. Lembra aqueles círculos que nós fizemos, que não tem nada dentro? Nós vamos colocar o número das frases no determinado lugar aonde é cada glândula. Vocês viram que no texto tem a atividade de cada uma. Então, nós vamos colocar o número e o nome no lado. Você vai colocar o número na bolinha, puxar uma flecha e escrever o nome no lado, certo? Bom, agora que vocês já colocaram um número em cada bolinha, nós vamos corrigir, certo? Vamos lá. Número 1. Essa glândula é tão importante que seus hormônios controlam de uma só vez todas as demais. Qual é essa, gente? Lembra que a gente tinha comentado? Está no nosso cérebro. Ela comanda todas as outras, regula todas as outras, que é a hipófise e a hipotálamo, exatamente. Se você colocou o número 1, está certo. Número 1. Agora, vamos lá para o número 2. Estão sobre os rins e produzem hormônios muito famosos e importantes. A adrenalina, que ajuda no funcionamento do nosso coração. Qual é? Suprarrenais? Número 2? Acertaram! Número 2, suprarrenais. Lembrando que é os dois aqui, certo? Ok. Número 3, localiza-se na parte frontal da garganta e é responsável pela produção de hormônios que controlam a conversão do alimento em energia. Lembram? Glicose, energia, isso mesmo. Aonde fica o número 3? Aonde? Aqui? O que é isso? Tireoide? Acertaram, número 3. Tireoide, garganta. Agora nós vamos para o número 4. Vamos lá? Produz testosterona, hormônio que está ligado às características sexuais secundárias masculinas. Qual é? Qual é a glândula? Qual é o número 4? Testículo? Isso mesmo, acertou. Se você colocou o número 4, acertou. Vamos colocar aqui bem no cantinho para que caiba o ovário. Agora, número 5. Está localizado acima do abdômen, produz a insulina e é um hormônio que transforma a glicose, açúcar, em energia. Qual é? Lembra que eu conversei com vocês que ele armazenava energia para que se a gente ficasse muito tempo sem comer, a gente não passasse mal. O que é? Quais desse? Ovário? Não? Também acho que não. Timo? Ah, não, né? Então, pâncreas? Número 5 é o pâncreas? Se você colocou o número 5, você está certo. Aqui. Agora, nós vamos para o número 6. Vamos lá. O hormônio da célula de defesa durante a infância regula o crescimento e só se encontra durante a infância. Lembra que eu conversei com vocês que a partir dos 10 anos ele já não funciona na nossa célula de defesa porque a gente já cresceu. Qual é? O timo? Pulmão, exatamente. Então, número 6, timo. Agora vamos passar pela última vez. Qual é a ordem certa?
1, 3, 6, 2, 5, 7 e 4. Agora que a gente aprendeu tudo sobre esse sistema, fizemos a atividade, já estudamos sobre cada glândula, nós vamos reforçar o que a gente aprendeu, certo? Vamos precisar agora de uma folha sulfite, da mesma caneta que você já usou, e vamos fazer um mapa mental do que a gente aprendeu. Agora que eu mostrei para vocês o nosso modelo de mapa mental, nós vamos precisar de uma folha sulfite e que você copie aquele modelo, para que a gente possa guardar o nosso mapa mental, certo? Bom, você vai colocar todas as suas anotações nesse mapa mental. Cada quadrinho serve de experiência e anotação para que a gente lembre a aula de hoje, ok? Bom, a nossa aula fica por aqui. Nós aprendemos muita coisa hoje e eu espero que você leve isso para a sua vida e que passe esse conhecimento adiante. Lembre-se que a gente precisa ir no médico regularmente para saber se está tudo bem com a nossa saúde e cuidar do nosso corpo, ok? Então, até mais! Tchau, tchau!